Ellen Sila Lumen Cielo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Reinaldo José Lopes, repórter de ciência da Folha de São Paulo e do blog Darwin e Deus. Como a gente está na Semana Santa, a ideia é abordar um pouco do que tem de história e o que tem de teologia, enfim, as polêmicas, coisas interessantes, coisas que poucas pessoas conhecem sobre os evangelhos, em especial nas narrativas da paixão, sobre a prisão, julgamento, morte e quem sabe ressurreição de Jesus, para quem acredita, obviamente. Eu quero fazer 2 vídeos essa semana sobre esse tema. O primeiro agora é sobre o polêmico, famoso, pouco conhecido ainda Evangelho de Judas, o que ele diz ou não do ponto de vista histórico. Na verdade, pouca história sobre Jesus e sobre Judas, os personagens históricos, mas coisas legais sobre as origens do cristianismo. Então esse vai ser o nosso primeiro vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho. E amanhã a ideia é falar um pouco sobre o julgamento e sobre a morte de Jesus, o que os evangelhos canônicos que estão na Bíblia dizem e o que a gente pode pensar que é seguro, razoável do ponto de vista histórico. Então é isso, vamos um pouquinho agora falar de Judas, do seu famoso polêmico evangelho, e amanhã sobre a morte e sobre o julgamento de Jesus. Espero que vocês gostem, vamos nessa! Bom, ninguém sabe exatamente como o Evangelho de Judas foi encontrado e como ele foi passando de pessoa para pessoa, porque ele chegou às mãos dos especialistas vindo do comércio egípcio de antiguidades, que é bem nebuloso, bem complicado, assim como todo o comércio de antiguidades no Oriente Médio atual, de artefatos arqueológicos, é meio que uma bagunça. Mas, de qualquer jeito, o conteúdo dele foi revelado pela primeira vez em 2006, com a publicação da primeira tradução do texto, que foi feita pelo suíço Rodolphe Kasser, que já morreu, inclusive, morreu em 2013. E eu mesmo fiz a matéria para a Folha quando saiu essa publicação em 2006, tá aí para vocês darem uma olhada a minha matéria de, 10 anos atrás. O texto está em copta, que era a língua nativa dos egípcios da época do Império Romano, descende diretamente da língua da época dos faraós. O manuscrito, ou códice, como é chamado também esse tipo de obra, era feito de papiro e foi bem maltratado, apanhou muito ao longo do tempo. E a estimativa é que menos de 3/4 do texto original tenham chegado até nós, porque o pessoal foi arrancando folha, perdendo folha, aquela bagunça. A datação do material do manuscrito em si foi feita pelo método do carbono 14, que é um método padrão para arqueologia, e indica que ele foi produzido lá pelo ano 280 depois de Cristo. Óbvio que é depois de Cristo, porque enfim, o texto fala sobre a morte de Jesus. Com uma margem de erro ali de uns 60 anos para mais ou para menos. O que não significa necessariamente que o texto foi criado pela primeira vez nessa época. A estimativa do pessoal que trabalhou com o texto, que estudou o texto, é que ele seja talvez um século mais antigo que isso, a composição original, com uma data ali então entre os anos 150 e 200. De qualquer jeito, dá pra gente tirar desde já uma coisa da cabeça. A de que o texto tenha alguma informação inovadora sobre o Jesus histórico ou sobre o Judas histórico. Não é só por causa da data isso. A questão é que o conteúdo teológico do Evangelho de Judas está totalmente descolado do contexto original do pensamento de Jesus e dos discípulos dele, que é esse contexto que é o judaísmo da Galileia, bastante conservador, no sentido de se ater basicamente a interpretações não muito viajantes do Antigo Testamento. Então, quem lê o texto e conhece as correntes filosóficas e religiosas da antiguidade, percebe na hora que se trata de uma coisa que tem influência pesada das especulações teológicas dos pensadores gregos tardios. Pensadores gregos que viviam especialmente no Egito, que era um centro intelectual nessa época. E são especulações bem viajantes, assim. O Evangelho de Judas é um texto gnóstico, ou seja, ele faz parte de uma corrente de pensamento do cristianismo para o qual o importante para a salvação dos homens não foi a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, como é para os cristãos de hoje, mas sim o conhecimento secreto sobre a esfera espiritual que Cristo trouxe para a humanidade. E como conhecimento em grego é gnosis, daí fica o nome de gnósticos, são os que sabem, os que estão por dentro dos mistérios. Hoje em dia a gente conhece dezenas de textos gnósticos, e uma das características mais marcantes deles é o fato de que eles têm pouca ou nenhuma narrativa. Assim, não são historinhas, eles não contam histórias sobre a vida de Jesus, mas eles relatam normalmente conversas bem misteriosas de Jesus com os discípulos e às vezes com um discípulo especial que Jesus escolhe para instruir nos conhecimentos secretos sobre a salvação. Tipo, mano, você é o cara bom aqui, então vou falar para você o que eu não falo para mais ninguém. Às vezes esse cara é o Tomé, o famoso Tomé do ver para crer. Às vezes é até a Maria Madalena, né, nesses textos gnósticos. E nesse caso aqui é o Judas Iscariotes, o famoso traidor. A teologia gnóstica é super complicada, mas dá para resumir bem por cima da seguinte maneira.
O Deus que criou o universo físico que a gente conhece, que a gente vive, não é o verdadeiro Deus, mas é um espírito menor, é uma espécie de anjo megalomaníaco que se perverteu. E esse cara é o mesmo Deus do Antigo Testamento, aquele Deus supostamente bravo, violento do Antigo Testamento. E é por isso que existe tanto sofrimento no mundo, porque esse criador, na verdade, é incompetente ou mau. Então as almas dos seres humanos pertencem ao reino espiritual, elas derivam do Deus verdadeiro, que não é esse cara que criou o universo, e ficaram presas à matéria, aqui do cosmos físico, por maldade desse criador de segundo escalão, de segunda divisão, digamos. O que isso significa? Que o papel de Jesus, que é um emissário poderoso do verdadeiro Deus, não do Deus criador pé de chinelo, é vir até a Terra, ensinar para as pessoas sobre a sua verdadeira natureza espiritual, para que elas possam se libertar desse Deus malvado e voltar para o reino perfeito do Espírito. Eu avisei que era meio doido, né? Então, são ideias inspiradas, por exemplo, não só, lógico, nos ensinamentos de Jesus, que estão bem distantes disso, mas numa mistura deles com a obra do filósofo grego Platão, aquele cara que viveu uns 400 anos antes de Jesus. Bom, isso ajuda a explicar algumas das esquisitices do Evangelho de Judas. Por exemplo, uma passagem na qual Jesus confronta os apóstolos e só Judas consegue perceber quem Jesus é de verdade. E aí Judas chega e diz para Jesus: Eu sei quem és e de onde vieste. És do reino imortal de Barbelo. E eu não sou digno de proferir o nome daquele que te enviou. Ou seja, né, eu explicando agora, Judas é o único cara que entende que Jesus veio do reino espiritual, que é esse reino de Barbelo. E ao notar isso, então, Jesus resolve transmitir o seu conhecimento secreto justamente para os Iscariotes, dizendo o seguinte para ele: ó, afasta-te dos outros e eu te contarei os mistérios do reino. E Jesus então começa a explicar para Judas a verdadeira história das origens cósmicas de acordo com os gnósticos, né? E diz que o Deus adorado pelos outros apóstolos é o Deus malévolo, o Deus malvado, e dá a entender para o Judas que a traição, na verdade, vai fazer dele uma figura gloriosa. Jesus fala o seguinte para Judas: Mas tu, Judas, suplantarás a todos eles são os outros apóstolos, pois sacrificarás o homem que me veste, né, o corpo mortal de Jesus. Teu chifre já foi erguido, tua ira foi acesa, tua estrela brilhou iluminada, e teu coração se tornou forte. Ou seja, ao permitir a morte de Jesus, então, Judas vai estar apenas libertando o espírito glorioso que habita o corpo de Cristo, o qual poderá então voltar para a esfera divina, né, que é uma coisa boa, segundo o pensamento gnóstico. E um detalhe final importante aí. Ainda tem uma certa controvérsia sobre a interpretação desse evangelho. Tem pesquisadores que defendem que Judas continua sendo vilão nesse texto, embora seja um vilão mais trágico, né? Porque mesmo recebendo todo o conhecimento secreto da boca de Jesus, ainda assim ele vai lá e traz Jesus. Então é um debate que vai continuar por muito tempo ainda, como essas coisas são difíceis de você provar de jeito ou de outro, mas é uma interpretação possível também. Pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Espero, desejo-me sorte na edição, que ainda estou apanhando dos programas de edição. Inclusive, esse vídeo é uma tentativa com um hardware e um software um pouco diferentes. Estou tentando ver como é que fica a coisa no iPhone. Ainda preciso criar vergonha na cara e comprar uma câmera, um microfone, enfim. Mas vamos tentando. E não se esqueçam, quem quiser mandar perguntas sobre esse tema ou sobre outros temas que vocês gostariam de abordar, seja no blog, seja aqui no canal, é muito bem-vindo. Como dizem os elfos, Namarie, adeus, até mais.